Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém? Irmãos, tem algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração. Qualquer coisa que tu deixa no pé e regula lá, como é o primeiro dia. Muito forte ao meu coração, que é a alegria que nós buscamos, a paz que nós buscamos para nos satisfazer, ela está alinhada com o quanto nós alinhamos, o quanto temos amizade com Deus. Sabe, eu estava hoje ali adorando, e aí começou a tocar esse hino: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa colocar, que eu possa habitar, que eu possa botar meus pés na casa do Senhor. E eu vou aumentar agora, provavelmente vai dar uma microfonia, tu regula aí. E essa é a revelação. Essa é a revelação. O lugar aonde nós nos conectamos com Deus é o lugar que o nosso espírito é o agudo, viu, Gui? Eu preciso dessa altura, aí tu vai vendo até onde o agudo consegue chegar. Aí, pode diminuir um pouquinho o agudo e manter assim. Então, vai mudando o som, mas vai dar certo, amém? Então, irmãos, é que sem as pessoas aqui dentro, o som fica de um jeito, com as pessoas muda, por isso que não tem saída, a gente tem que fazer ao vivo. Então, irmãos, é o lugar aonde o nosso espírito, a nossa alma ela está alinhada com Deus, é quando nada em mim é inimigo de Deus. Sabe, eu estava ali adorando, o Senhor falou muito forte ao meu coração: a única missão que o homem tem é se desfazer de tudo aquilo que é meu inimigo. Glória a Deus, o Noah está bem, né? Glória a Deus, aleluia. E esse é o ambiente, irmãos, deixa eu falar algo para vocês, esse é o ambiente da verdadeira alegria, amém? Esse é o ambiente onde você vai realmente se sentir satisfeito. Não é teu emprego, não é tua empresa, não é o teu relacionamento, não é a tua faculdade, não é nada disso. O ambiente que vai fazer você satisfeito é quando em ti não houver mais inimizade com Deus. É quando o teu coração ele não for mais inimigo de Deus. Amém? Enquanto eu estava adorando também, Wander, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. O Senhor falou: diga para o meu filho, Josué 1,7, tem de bom ânimo, sê corajoso, o Senhor é contigo, Ele não está te desamparando. Cada gota de suor, cada gota de sangue o Senhor está contigo e Ele está no processo contigo, amém? E eu queria reafirmar essa condição hoje. Glória a Deus. E eu quero falar, irmãos, todos esses dias que nós estamos falando acerca do ambiente da queda, nós estamos falando acerca de... É estranho estar com as duas mãos livres, gente. Eu vou me acostumar, E é o ambiente... eu posso gesticular agora? Vamos indo. É um ambiente em que nós vencemos aquilo que nos vence, amém? Tanto é que a foto é de Davi segurando uma pedra lisa e o gigante lá no fundo. Porque o ambiente da queda, ele tem a ver não com o gigante, mas contigo. O que fez Davi vencer foi a fé que ele tinha no Senhor. Amém? Estão me ouvindo bem? Tá bom aí embaixo? É que aqui em cima é diferente, irmãos. Eu acho que tá bom, Gui, acho que chegamos no ponto. E quando nós vencemos os ambientes da queda, nós começamos a nos aproximar do Senhor. E tudo aquilo que é inimigo de Deus dentro de nós se torna amigo. Então tu passa a ser casa de Deus e parece que uma paz ela te envolve. Tu pode se sentir até cansado por fora, mas por dentro tu se sente renovado a cada dia, não é mais um desafio. Amém? Não se torna mais um problema a tua vida. Tu estás na tua vida vendo os problemas. Os problemas eles não são mais parte da tua vida. Então é um lugar em Deus que a gente alcança à medida que nós vamos derrubando aquilo que nos derruba. Agora, aquilo que nos derruba está dentro de nós. É isso que você precisa entender. Hoje eu achei muito engraçado quando Daniel falou assim: quando nós
entramos na igreja e a gente quer ser um mártir, e a gente quer viver fazendo a vontade do Senhor, guerreando pelo Senhor, nós achamos que nós vamos lá fora lutar contra o comunismo, lutar contra feras, sabe, lutar contra viver em barcos, cruzar campos de guerra em meio a guerras mundiais, e de repente a gente descobre que o que a gente mais faz quando a gente está servindo a Deus é estar numa sala de reunião com o pastor. O que a gente mais faz é estar discutindo o que a gente vai fazer. O que a gente mais faz é estar desconstruindo algo que não é palpável, é algo que a gente não vê, é algo que a gente não sente, a gente não toca, é algo que não tem a ver com os nossos sentidos, não tem a ver com guerra, não tem a ver com... tem a ver com um reino invisível, a qual nós temos que construir através da nossa consciência. Então o problema é que muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo como se o que elas precisassem está lá fora, mas na verdade o que a gente precisa é destruir o que está aqui dentro. Por isso que o apóstolo Paulo fala, você tem que se despir do velho homem, você tem que destruir aquilo que está aqui dentro. Por isso que a gente tem tantas reuniões, que a gente está vendo como matar mais os irmãos, amém? Ou como morrer mais, ou como amar mais, porque o amor e a morte são ligados. O amor se manifestou e terminou numa cruz. Acharam que mataram o amor, mas na verdade quando jogaram ele para a cruz, espalharam ele pelo mundo inteiro, amém? Porque o amor não se mata, a boca tu pode calar, mas o amor tu não cala, a verdade não se aprisiona. O pessoal tinha mais medo de Paulo preso do que de Paulo solto. Quando Paulo foi preso a primeira vez, a Bíblia diz que eles abriram a cadeia e falou, Paulo, agora pode sair. E ele falou, não, eu só saio daqui se todas as pessoas que me prenderam estiver aqui. Eles se borraram de medo, irmãos, veio todo mundo. E ele pregou o evangelho e se converteram. A verdade ninguém para. A gente não precisa ter medo. Sabe quando tu acorda, tu não precisa ter medo, porque tu é verdadeiro. Só tem medo quem não está na verdade. Amém? Então existem ambientes dentro da nossa alma que eles não são tratados. Eu tenho falado acerca da ofensa, quando você é confrontado e você não absorve, você entra na crise e você não perdoa. Tu diz, pastor, eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Não, tu não perdoou, você ainda continua num lugar de queda, você continua num lugar de isolamento. O Jonathan hoje abriu o coração dele comigo, de umas situações que aconteceu com um colega, e eu falei, Jonathan, tudo que tu fizer, tu tem que me dar a tua palavra, que tu não vai fazer por causa disso ou da pessoa. Tudo que tu fizer vai ser porque tu entendeu que é o mais sábio fazer. Porque quando nós nos ofendemos com alguém, nós partimos a ter atitude segundo a ofensa que nós tivemos. Eu vou fazer isso porque fulano pode falar tal coisa. E se você viver pelo que os outros estão falando ou pensando, você está se movendo por uma ofensa e não por um ideal. Então tu tem que resolver o teu coração. E aí você fica frustrado, e aí você fica crítico, e aí você fica indiferente. Tu não precisa, quer saber, eu estou indo embora porque eu não quero mais andar com esse povo. Tu se torna desnecessário para eles, e eles se tornam desnecessário para ti. Então tu não vai mais na tua família, tu não visita mais a família, mais os amigos, porque afinal de contas não precisa de ninguém. Tu pode acessar tudo pelo teu computador ou pelo teu celular. Tu pode ter amigos no Facebook que sequer sabem o teu nome completo de verdade, sequer sabem o nome do teu pai e da tua mãe se não tiver lá no feed ou no perfil. Pessoas que não têm humanidade contigo, que não têm ligação contigo, amigos que tu nem sequer sabe de verdade a cor da pele. Então a gente acaba se escondendo nesse ambiente e a gente se torna indiferente, a gente anda independente. Só que o problema é que, independente dos homens, somos independentes de Deus, porque é impossível, o homem não foi feito para ser independente. Quando Moisés estava lá no alto do monte, Moisés ele passou 40 dias na presença de Deus, mas quando ele desceu, ele não sabia como organizar o povo, e ele chamou um coach chamado Jetro, amém? Que era o sogro dele. Eu tenho um sogro assador de carne, limpador de farol de carro, polidor de carro e mais tudo que tu pode imaginar que um homem pode fazer.
Eu só não vejo ele sendo pregador ainda. Não, até pregador eu já vi, no encerramento ele foi, né? No encerramento das empresas, né, Vi? Então, irmãos, Moisés precisou de Jetro. Ele precisou, mas ele passou 40 dias na presença de Deus. Imagina se Moisés descesse, não, agora eu sei de tudo. Sei se tudo quietinho. Não, ele entendeu que nós não somos independentes. E quando a pessoa se torna independente, ela se torna crítica, porque ela não quer mais ver o sucesso do outro. Porque ela sabe que, porque ela quer justificar a sua derrota, vendo a derrota do próximo. Eu não consigo, mas ele também não consegue. E se o outro conseguir, significa que tem algo de errado comigo. Esse é o problema dos alunos que a professora chegava e falava, daí chegava para a professora e falava assim, ó, não, professora, mas ninguém conseguiu fazer a prova. Aí chegava e lá, eu tirei 10. Esse era o nosso problema com o Daniel, irmãos. Daniel dormia na escola, tirava 10. E nós ficava lá labutando e nem 7 chegava. Ô Jesus. Mas sempre tem alguém que vai estar um passo mais assertivo do que você. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, se você não sair desse lugar, você vai se tornar amargurado, crítico. E aí você vai entrar num ambiente espiritual, que é o 7º ambiente, tem mais 4 que eu vou falar para vocês, que é a manipulação. Você se torna um manipulador. Anota aí, 2 Samuel, capítulo 15, verso 2 ao 5. 2 Samuel 15, 2. Bota lá, Dani. Também Absalão se levantou pela manhã, meu Deus, que versículo grande, e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é teu servo. Presta atenção. Absalão estava na frente da porta do palácio, o pessoal chegava de fora e ele falava assim, ó, vocês já ouviram? Gente, eu tenho pavor, se alguém aqui fala por costume, não me leva a mal, mas eu tenho pavor do cara que senta na minha mesa e fala, fala aí, meu mestre. Essa é a característica do bajulador. Você pode falar, amém? Talvez tenha gente aqui que trabalha com venda, não sei, você pode falar, eu não conheço o cotidiano de todo mundo. Mas perceba o princípio que eu estou falando, é aquele, meu mestre, fala aí. É isso que Absalão era. Volta um. Ele termina lá assim, ó. De uma das tribos de Israel é teu servo, meu mestre. Entendeu? Passa lá. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha que desgraçado, irmãos. Ele estava na frente da porta do palácio, Davi cheio de demanda para resolver. Absalão era conselheiro de Davi, filho de Davi, conselheiro de Davi. Em vez de ele trazer a demanda, ele fala assim, ó, pena que tu não tem rei para te ouvir. Aí depois, ao decorrer da história, ele fala assim, ó, se eu fosse rei, nossa, você estaria feito. Entendeu? Então cuide com essas pessoas. Manipuladores, eles chegam para ti assim, ó, fala aí, meu mestre. E aí quando ele senta com o outro, ele fala, eu estava lá junto com o Vitor, mas o Vitor vocês nem sabem, ele não quer fazer nada. Sentei, tratei ele bem. Cuida com os manipuladores. A manipulação, ela está ligada com você manusear pessoas. O manipulador, ele explora, ele usa o próximo através de dissimulação para conseguir algo. Então a pessoa chega, é aquela velha história do cara que dá o tapa, esconde a mão para tu fazer. O manipulador, ele dá um jeito de fazer as coisas acontecer sem a mão dele estar lá. Absalão era assim, ele estava levantando o pessoal tudo contra Davi. Daqui a pouco o pessoal ia estar irritado, queremos a cabeça de Davi. Aí Davi, por que vocês querem minha cabeça? Porque tu fala grosso. Porque tinha um Absalão lá na frente. Queremos Davi preso. Por que querem preso? Porque ele não é tão bonito, ele tem cara fechada, ele não tem o discurso politicamente correto, ninguém sabe por quê, mas tem pessoas manipulando, tem mídias manipulando. Então, o manipulador é assim, ele induz a pessoa sem parecer que foi ele. A manipulação, irmãos, vai pegando aí, ela é uma arte de ilusionismo, ela te convence. É a arte cuja aquele que provoca ela quer alguma vantagem. Esse é o manipulador.
ele vai falar com você de um jeito para poder te usar. Ou talvez você está falando de um jeito para poder usar as pessoas. O manipulador é aquele que ele sempre, por exemplo, tu vai falar com ele, ele tem um tom de voz, ele fala assim, pois é, né? Vai lá, faz lá. No tom de voz dele, ele já está te conduzindo para o lugar que ele quer. Irmãos, eu tive um patrão uma vez, não vou falar qual foi a empresa, mas eu tive um patrão uma vez, quando ele chegava no lugar, ele parecia o rei dos reis, gente. O nível de manipulação dele era tão violento, que todo mundo ficava bajulando e babando ele. Aí um dia eles chegaram e ele chegou, um cara falou, pega aí um copo de Jägermeister, falou para mim. Uma bebida, uma espécie de uísque, eu acho que é. E era um negócio lá e tal, e eles estavam tudo bebendo. Aí, eu não quis, eu falei, eu não bebo. Aí começou a chegar o pessoal, não, tu vai beber e tal, daqui a pouco chegou ele. Cara, e ele, se ele desse uma palavra, todo mundo bebia o litro inteiro. Não, verdade? Eu ficava, sabe aquela pessoa que quando você está na frente dela, você fica meio desconcertado, tu fica até, meu Deus, eu acho que eu estou meio errado aqui. E tu arruma a camisa e tu fica na postura, e quando tu vai falar, tu fala meio que uma babaquice, tipo como o Daniel às vezes fala aqui em cima, sabe? Fala uma coisa tipo assim, e tu não sabe. Eu ficava assim, só que daí chegaram aquele dia na bebida, daí ele pegou o uísque, ele pegou a bebida e falou, não, tu vai tomar, eu tô te pedindo, cara, eu nunca te pedi nada. Imagina o dono da empresa, o cara que vivia viajando pro exterior, é o cara que podia me promover, e eles sempre falavam, eles me chamavam de garantido, porque o patrão tinha me garantido para todo mundo, e me queimou. E aí, não, garantido, tu tá garantido, tu vai ser grande na empresa, essa era a promessa, irmãos. Até o dia que eu pedi a conta. Aí o que aconteceu? Não, toma aqui, eu só estou te pedindo esse favor. Sabe aquela pessoa que quando está na tua frente, tu chega a estremecer assim, desse jeito, tu não tem como dizer que não. E eu disse não. Aí chegou um sócio, eu disse não também. Irmãos, aquele dia eu voltei para casa me sentindo heróis da fé. Vocês não estão entendendo, eu perdi a amizade de todo mundo. Mas sabe quando tu venceu? Graças a Deus que ficou no meu histórico aquela vitória. Aí eu lembro que quando eu falei não e não conseguiram, aí chegou o próprio patrão e mandou todo mundo bater palma para mim. Porque eu não cedi à pressão. Estava tudo bêbado, irmãos. Ninguém lembrava que tinha falado. Só que Satanás foi humilhado e o Senhor me exaltou na frente de todo mundo. Porque eu não cedi à manipulação. E aí eles iam falar comigo, e iam falar mal do patrão, algumas pessoas lá na empresa que eu estava, daí eu falava, cara, eu não acho bem isso e tal. Então quer dizer que tu está contra a gente? Pronto, eu arrumei briga com todo mundo. Porque ou tu concorda no chão da fábrica com todo mundo, ou tu virou arqui-inimigo de todo mundo. Quem trabalha em fábrica sabe como é. Ou você diz sim para o que a pessoa está falando, ou pronto, tu é o pior dos traíras. E porque eu mantinha na sinceridade. Eu falei, não é o que eu estou vendo. Não, é porque tu está querendo ganhar espaço com o patrão. Só que eu não queria manipular, eu não queria dizer sim só para convencer todo mundo. Então o manipulador, ele altera a realidade através do espírito de engano. Por exemplo, ele bateu o carro. Para a esposa, ele fala que ele bateu o carro porque ele estava distraído, pensando nas coisas da vida, muito problema. Para os amigos, ele fala que bateram nele. Para o seguro, ele fala que bateram nele. Agora, a realidade é que ele estava mexendo no celular. Eu estava pensando, só que ele esqueceu de dizer que ele estava pensando no que ele estava vendo no celular. Manipulador. Isso é manipulação. Porque para tua esposa, tu puxa meio que a responsabilidade para a família. Para os teus amigos, meio que tu quer mostrar que tu é homem, que tu não erra. Irmãos, uma vez, Deus sabe me açoitar, irmãos, de verdade. Eu estava com um judeu no carro, amigo meu, casado, a esposa junto, a minha esposa na frente, fomos para a praia, não tinha Emanuel ainda. Fui lá para a praia de Estaleirinho, fila, trânsito, dia terrível.
Aí uma hora veio um ônibus, e quem sabe aquela rua lá de Porto Belo é uma rua desse tamanho. Só passa um carro. E aí veio o ônibus. Aí eu pensei, cara, eu vou dar uma ré aqui para ele passar. Aí eu parei o carro, o Honda Civic que é do Dani hoje. Aí o cara falou para mim, cara, tu vai conseguir dar ré? Eu falei, fica tranquilo, cara, eu nunca bati. Na hora que eu dei a ré, amassou a lateral do carro. Tinha uma coluna desse tamanho, irmãos, na rua. E eu não vi. E sabe quando ela vai pegando a traseira e vai amassando desse jeito? Irmãos, eu fui cuspido no meu orgulho. Não, eu nunca bati o carro. O problema não é que você bateu. O problema é você falar. Depois eu tive que falar, realmente, eu estava com muita certeza. Porque eu sou pastor. Se eu não tiver certeza na minha fala, vai que não acreditam mais quando eu prego da Bíblia. Então, eu tenho que manter a postura. Não, o que aconteceu aqui é por causa da pilastra. Nada, toquice minha. Não olhei no retrovisor antes de entrar na rua. Burrice mesmo. Só que o manipulador, ele vai chegar em casa e vai falar assim, ó, nem sabe. Ele vai botar a culpa em todo mundo, até na mosca que passou. Não é culpa da mosca. Passou uma mosca e eu me distraí. Não, irmão, fala. Tu errou. Sabe, larga a toalha. Então o manipulador, ele sempre conta uma história para maquiar os fatos. Ele sempre manipula a seu favor. O manipulador, ele cria situações a seu favor através da sedução. Ele age de uma forma para conduzir o pessoal. Hoje o Jonathan chegou para mim e eu percebi um espíritozinho lá dentro, um negocinho na alma. Não, pastor, porque eu estou pensando em fazer Muay Thai. Porque eu gosto. Eu falei, Jonathan. Aí ele começou. Não, porque faz bem para a saúde. Não fica bravo, Jonathan, depois a gente se acerta. Porque vai fazer bem para a saúde. Aí eu falei, Só que tu via que ele estava querendo que eu falasse, bora cara, vamos, eu organizo horário, vamos falar com a Mari. Aí eu perguntei assim para ele, tá, mas como é que tá a tua família? Se tu tem tempo para Muay Thai, a Mari e o Caleb estão bem? Aí já começou a murchar. Porque a gente sabe que empresário não tem tempo, gente. É terrível. Só que lá dentro ele queria eu estava até rindo por dentro, porque eu via que ele não estava querendo me dizer, ele estava querendo me convencer como pastor para eu abençoar ele. Não que alguém aqui já tenha feito isso, é só o Jonathan. Ninguém tenta me convencer desse ponto de vista. Mas é isso, irmãos, é aquela coisinha dentro da gente que ela induz para a gente, sabe? O tom de voz, tem gente que fala assim, ó, tem gente que fala de motor de carro como se fosse o dono da Porsche, o dono da Ford. Tu ouve o cara falando, tu fala, cara, mas tu sabe muito, tu arruma lá, não, pois leva no mecânico. Por quê? O tom de voz manipula. A pessoa ela quer passar que sabe, mas não sabe nada, irmãos. Eu sei falar do óleo até a parte que abre o parafuso do óleo. Eu sei falar do carro até a parte que abre o parafuso para ver o óleo. Que não é nem parafuso, é vareta, né? Que mexe na vareta. Além disso, irmãos, é muito perigoso. Então, quer saber? Eu nem vou entrar. Pior do que eu em carro é só o Daniel, que deixa acabar a água do carburador, do radiador. Carburador, tá vendo? Do radiador. Putz, Daniel, fui pior do que tu agora. Eu confundi carburador com radiador. Tamo junto, mano. Tá vendo Deus me expondo? Quero expor os outros, Deus me expõe. Então, irmãos, o manipulador, ele seduz. Ele usa aquele tom assim, tá bom, vai deitar hoje, eu fico aqui sozinho. Né? Aí o homem chega para namorar com a mulher, não, tá bom, vamos lá. Sabe? Vamos dar uma volta, bora. Ah, se tu quer, vamos, né? Mas eu preferia ficar em casa. Mas o que importa é a tua vontade, não é a minha, mas sabe? Mentira, manipulação. O que importa é a vontade da pessoa que quer ficar em casa. Então o problema é que muitas pessoas tentam. Ah, tem outro traço do manipulador também, ele desfaz a conversa. Desfaz. Tu chega assim para ele e fala assim, ó, como é que tá tal coisa? Ah, então eu vou te encontrar na semana que vem, pastor. Desfaz. Como que acontece isso, irmãos? E tem umas perguntas que não tem saída, é 880, ou tu responde ou tu caiu. E se tu demorar para responder, já te revela. Tem uns que andam numas trevazinhas,
que deixa o WhatsApp sem a condição de ver, tu não sabe contar o último visto, e os certinho não fica azul. Isso é treva, irmãos. Isso é treva. Por que tu tá com medo de que o pessoal vê a última vez? Porque tu sabe que alguém mandou mensagem e tu não leu. É manipulação. Os ministros, quando começam a andar comigo, eu faço todo mundo tirar esse negócio. Aí fico bravo, eu falo, isso é manipulação. Vai te expor, varão. Mostra para todo mundo que às 3 horas tu estava online. E tu não respondeu. Eu mostro mesmo, irmãos. Tanto é que eu fico bravo com a Sueli. Às vezes a Sueli pega o meu celular e abre o WhatsApp. Por que tu abriu? Ela, ai, o que tem, amor? Como que tem? Vai todo mundo ver. A hora que eu vi. E vão ver que eu não respondi. Eu tenho muito zelo. Entendeu? Então tenha medo, gente. Não se esconde. Manipulador se esconde porque ele quer manipular. E o problema é a sedução. Eu estou falando da sedução, né? A pessoa, a autopiedade. Ah, meu filho, não precisa vir aqui na casa da mãe hoje não. Que é isso? Vive a tua vida, né? Aproveita. Dá uma passeada. O que o Vitor está rindo? Não expõe tua mãe, rapaz. Tô brincando, irmão Léo. Sei que vocês são bens demais. Sabe, e aí entra na autopiedade e tal, é sedução. Apocalipse, olha o livro. Apocalipse 20, 10 e 12, 9 diz que o sedutor é o diabo. Amém? O sedutor é o diabo, não seduz as pessoas. A sedução que eu estou falando é você conduzir a pessoa para algo que você quer. Você faz acontecer do teu jeitinho, tu não é claro. Tu já vai entender aonde cabe a verdade nisso aí. O manipulador, agora presta atenção, agora começa a ficar mais profundo. O manipulador, ele sempre tem segunda intenção. Esse é o manipulador. Judas, ele estava com Jesus, só que ele estava de olho na bolsa. Mas ele andava com os pobres, não andava? Ajudava os pobres, só que a diferença é que ele tinha 1.000, ele dava 100 para os pobres e ficava com 900. Mas quem que precisa saber? Eu estou ajudando os pobres. Ele usava Jesus para ficar famoso no meio do povo, porque Jesus fazia milagre. Esse é o manipulador. Ele tem segunda intenção. Então o manipulador, ele sempre tem uma palavra de solução. Absalão, que eu acabei de ler, ele chega e olha para ti e fala, nossa, tu estás com problema, se eu fosse rei. Ou ele tem uma palavra de direção para ti. Ele fala, não faz isso aqui que dá certo. Só que ele não está querendo te ajudar. Ele está querendo te usar. Por isso que quando um político vir te oferecer 1 milheiro de tijolo com um saco de areia e cimento, ele não quer te ajudar. Ele quer te usar. Porque político não é para te dar coisa. Político é para fazer lei, para fiscalizar a lei, para estreitar o relacionamento do povo com o governo. Isso é o que o político faz. Para proteger do mal entrar na legislação. Então, o manipulador, ele sempre vai dar uma solução aparente. Judas e Absalão, irmãos, eles se aproveitavam dos pobres para ganhar fama. Quantos que estão se aproveitando das pessoas para ficar famoso? Que não ama. Tem segunda intenção, manipulador, desgraçado, vai se ver com Deus. Maldoso. Judas e Absalão, só que presta atenção nisso. Eu não vou citar os políticos aqui de Blumenau. Apesar de ser todos, mas não vou citar nenhum. Quando eles chegam na tua frente, é como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Tem alguns políticos, irmãos, que eles enfiaram a faca na sociedade através da omissão deles. Não fiscalizaram, se venderam para o diabo. Só que eles chegam na tua frente, te cumprimentam e abraçam, dão a paz do Senhor. Dissimulação. Quando eu entrei nesse meio, eu não acreditava, irmãos, porque eu pensei que todo mundo, olha idiotice na minha cabeça, eu via todo mundo como eu vejo. Só que eu comecei a perceber que as pessoas não eram como eu via, porque eu media todo mundo segundo a minha sinceridade. Eu não conseguia entender como tinha pessoas que assassinavam a sociedade através do meio jurídico e conseguiam olhar para os teus olhos e te cumprimentar e te abraçar. Pessoas que impediram a vacinação, que impediram remédios para o Covid eficiente, depois eles entram na tua igreja e abraçam e falam que está contigo pela verdade. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso na minha vida, dissimulado. Pessoas que falam mal de outras pessoas
e na frente delas parece que é o melhor amigo. Dissimulado. Isso é dissimulação. A dissimulação está ligado com a manipulação. Judas, ele era um baita de um dissimulado. A Bíblia diz que ele botou a mão no prato com Jesus. Ele botou a mão no pão com Jesus. E Jesus falou, quem botar a mão no pão comigo vai ser o traidor. Tão dissimulado que ele botou. Como se nada tivesse acontecido. Ainda chegou depois e deu um beijo, Rabi. Dissimulado. Absalão comia da despensa do pai, do rei dele. E aproveitou do dinheiro que o pai dava para comprar o iPhone. E estabeleceu o comunismo para matar todo mundo. Aonde o poder passava para o homem e não para a sociedade. Esse era Absalão, que foi morto a fio de espada. Dissimulação. Esse é o mais perigoso, é o dissimulado. É muito mais perigoso do que o maconheiro, do que o traficante, é muito mais, porque o dissimulado, ele consegue andar tanto com o traficante, quanto com aqueles que não são. Ele consegue entrar no Palácio do Planalto, lá no Palácio do Governador, e consegue estar lá na boca de fumo mais perigosa. Esse é muito pior. Ou consegue estar dentro da igreja, com a mão levantada, cultuando a Deus. Dissimulado, está no pecado, está prostituindo, mas está dentro da igreja se passando de santo. Então temos que cuidar, irmãos, não manipule. Eu já fiz muito isso, principalmente contra a autoridade. Teve várias vezes que eu fui responder, eu respondi meio assim, eu não respondi firme, porque eu fiquei com medo da pessoa que me perguntava. Tu já fez tal coisa? Ah, então já está em andamento, eu nem tinha começado. Só que no plano profético estava em andamento na minha cabeça. Cheguei uma vez para um cara, já se deitou com a menina? Eu já. Ah, porque no plano profético de Deus, eu já estou casado com ela. Eu falei, meu Deus. No plano profético de Deus, eu já estou no céu também. A gente inventa as coisas, irmãos, manipula. Sabe o que os fariseus faziam? Quando a Bíblia diz que Jesus, ele foi... eu estou pulando aqui, mas quando a Bíblia diz que Jesus, ele foi, antes de ser traído ali por Judas, era dia dos pães asmos, pães sem fermento. Por que sem fermento? Sem manipulação. O fermento dos fariseus simbolizava manipulação. Eles pegavam a Bíblia e eles torciam a Bíblia para poder dar o sentido que eles queriam. Por exemplo, quer ver uma coisa que eles faziam? O Senhor falou que não era para os judeus saírem da terra prometida, que era para eles estarem na terra. Sabe o que eles faziam? Pegavam um punhado de terra e botavam no bolso. Estou falando sério, não estou brincando. O fariseu fazia isso. Não, o Senhor falou que não era para eu sair da terra. Ele não disse como. Só que é lógico que ele disse como. Só que dentro do farisaísmo ele cria uma mentira. Então a manipulação é isso. A manipulação, ela está ligada com a dissimulação. Ela leva à perdição, ela modifica a realidade. Cuida para tu não manipular. Passe as coisas como elas são. Tanto para você, não alivia. Não alivia. Se você sonegou, você é ladrão. Não alivia para o teu lado. Tem gente manipulando as coisas porque quer aliviar. É difícil, irmãos, mas a gente não pode manipular. Tem gente que chega em casa e quer provar que está certo numa situação que fez, porque quer manipular a verdade. E o problema é que muitas pessoas se acostumam com isso, daqui a pouco estão mentindo e não sabem mais nem porquê e nem o que. A mente fica cauterizada. Isso é manipulação. O manipulador, presta atenção nisso, ele ataca o psicológico para impedir o funcionamento do raciocínio lógico. O manipulador, ele chega e desarma as defesas psíquicas. Ele começa com um discurso muito bonito. Aí ele começa aqui em cima, aqui ó, nesse palco aqui ó, ele começa a ganhar tuas emoções. E aí, nossa, daqui a pouco tu fica tão impressionado com a forma em que ele fala e as coisas bonitas que ele está falando. Você fica tão impressionado com isso. Ô, Lucas, pega para mim na minha bolsa, por favor,
a minha bateria de carregador está na minha bolsa lá. Então o manipulador, ele te ataca no psicológico, ele vai ganhar teu coração, ele vai ganhar tua atenção, ele vai fazer você pensar que ele é muito bom. E tudo parece fazer sentido, daqui a pouco você está com as armas psíquicas que rejeitam a mentira desarmadas. Nesse momento ele começa a te conduzir para a mentira, e tu não percebe. Todo manipulador, ele sabe como atacar psicologicamente, ele sabe como te convencer aquilo que ele quer. Absalão fazia isso, ele pegava a necessidade das pessoas e falava, pena que vocês não têm rei. Só para as pessoas falarem, tu podia ser o rei, porque tu nos ouve. Ele estava induzindo as pessoas. Sabe, eu estou tentando falar um pouco de manipulação aqui, para você identificar o que você pode estar manipulando, e o que você pode estar sendo manipulado. A manipulação é mentira. Ela é uma maquiagem da realidade. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino, não entrarão na eternidade. A Bíblia diz que os mentirosos são filhos do diabo. Então o manipulador, ele é primeiro que ele é ingrato, porque ele recebeu muita coisa e geralmente ele mata aquele que está no lado. O manipulador, ele manipula, irmãos, o manipulador, ele manipula todo mundo que está ao redor para fazer o que ele quer. Só que existem níveis de manipulação que começa de pequeno e vai aumentando. A manipulação começa movimentando uma pessoa. E aí tu percebeu, o manipulador percebe que foi bom e ele conseguiu o que ele queria. Então daqui a pouco ele vai manipulando. Ele vai manipulando. Daqui a pouco o nível da manipulação é assim, ó. O planeta está com uma superpopulação. Nós não temos mais para onde ir e o que fazer. Precisamos de um controle populacional. E aí todo mundo entra no controle populacional. Só que ninguém nunca pegou o avião, desses que vê essas notícias. Por exemplo, eu vou para o Goiás, irmãos. É 45 minutos de voo de mato. Na Amazônia são 2, 3, 4 horas em linha reta de mato. Vem me dizer que a terra está superpopulada, tem muita população. São Paulo, que é a maior cidade, é gigante, mas tem fim. É mentira, só que daí vai manipulando. Porque o manipulador, ele taca medo. O manipulador, ele tira as tuas defesas, presta atenção nisso, ele taca medo. Tu vai dormir com medo. Quem te manipula, te bota uma pulga atrás da orelha, te bota uma dúvida. Mas pastor, tu não tenta convencer a gente da verdade? Qual que é a diferença? Por quem me garante que você não está me manipulando? Porque o manipulador, o que define o manipulador do ajudador é a motivação. Qual que é, aí é que está o perigo de você ouvir alguém. Qual que é a motivação daquele que vos fala? Por que tem tanta gente subindo disparadamente nas redes sociais, com as pessoas cultuando a personalidade dessa pessoa? Porque ele manipula todo mundo para falar dele, para postar sobre ele, para espalhar sobre ele. E na verdade ninguém está sendo ajudado. Está todo mundo sendo tocado nas emoções. Tem um monte de pregador que senta num banquinho, bota um teclado atrás e toca na emoção de todo mundo e todo mundo sai extasiado. Chega na segunda-feira, faz o mesmo pecado, continua com a mesma porcaria de vida. Porque não gerou arrependimento, só tocou nas emoções. Manipulador toca na emoção e está rico, podre, bilionário, milionário. Porque tocam nas emoções, sabe tocar, aprendeu a manipular. Ai desses! Porque deixa eu falar uma coisa. O manipulador, ele começa comendo um bocado do mundo e um bocado de Jesus. Um bocado do mundo e um bocado de Jesus. Só que daqui a pouco ele come um bocado que Satanás oferece para ele. E nesse momento a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Quando Judas comeu aquele bocado de Satanás, aquele momento, aquela legalidade, e Satanás possuiu Judas e falou, e Jesus falou para Satanás, faça o que tu tem que fazer, e Satanás fez, e Judas se matou, matou Jesus e se matou. Por quê? Porque aqueles que manipulam vão terminar enforcando a si mesmo. É muito sério.
O que difere o ajudador do manipulador é a motivação. Qual que é a motivação daquele que vos fala? O ajudador, ele vai te conduzir a ver a verdade. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não me contento em vocês seguirem uma direção minha tão somente. Ainda que tem coisas que eu sei que não entendem. Mas vocês têm que ver a verdade. Vocês têm que entender a verdade. Porque Jesus conduzia na verdade. Jesus conduzia para ver e libertar. O manipulador, ele convence para tu ficar cego e te escravizar. Eles te usam. Lá na África, eu tive lá, irmãos, os políticos passam uma vez a cada 2, 3 anos, levando sacos de arroz para prometer uma vida melhor. E continua sempre a mesma coisa. Aquela pobreza, eles tudo morrendo, sem médico, sem nada. Mas eles se vendem, muitos se vendem para o sistema. Por isso que o culto à personalidade é tão perigoso. Ah, o pastor é muito bom. Por quê? Porque ele fala bem. Porque tem sentido o que ele fala. Deixa eu falar uma coisa para ti, a mentira tem sentido em si mesma. Eu consigo vir aqui fazer um discurso de 1 hora, que eu vou fazer você perceber a lógica dele do começo ao fim. E tu vai dizer, nossa, tudo tem sentido. Só que nada estava conectado com a realidade. Porque a mentira em si mesma tem sentido. Mas quando tu pega ela e tu conecta com a realidade, tu vê que é uma mentira. O problema é que tem muitas igrejas, muitos clubes, muitos palestrantes que estão envolvendo as pessoas em mentiras que têm sentido em si mesma. Ou tu acha que para os petistas o PT não tem sentido? Claro que tem. Porque dentro da sua cúpula ali, dentro do seu domo, tudo faz sentido. Mas dentro da realidade não faz. Por isso que eu digo, as igrejas que não se envolveram com as manifestações estão desligadas da realidade. E vão cair uma por uma. Vão cair uma por uma, se de alguma forma não se envolveram, porque manipularam. O ajudador quer te salvar, o manipulador quer te usar. Um quer te mostrar o caminho, o outro quer usar o teu caminho. Um te protege, o outro te expõe. O manipulador sempre tem uma motivação por trás. Quem preza pela verdade, 1 Tessalonicenses 2, 5. Abre lá comigo. 1 Tessalonicenses 2, 5. Não, 2, isso, 5 ou 6 daí. Porque como bem sabeis, nunca usamos, olha o que o apóstolo está falando, de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Paulo está falando, a gente não fica bajulando vocês, manipulando ou elogiando. Irmãos, cuidado. Sabe quem que é o bajulador? Não que você não possa elogiar ninguém, e não que quando você me elogia é errado, não é. A não ser se a intenção formar. Mas o bajulador, ele fala assim, ó, pastor, que palavra. Tu é o pastor dos pastores. Que honra ter tu como pastor. Mas o Luiz, tu viu que ele nem estava ouvindo a palavra? Eu estou percebendo. Manipulação. Tu está me usando, não que alguém aqui fez isso, amém? Não estou pegando ninguém, é só uma hipótese. Mas tu usa a figura do pastor para suprir o teu desejo de justiça própria que tu quer ferrar com o Luiz. Porque o Luiz te desagradou. Talvez ele te desagradou porque não estava prestando atenção no culto. E aí tu, já que eu estou prestando, todo mundo tem que prestar atenção. O que está correto, mas quem faz essa justiça não é você. Você compreende? O bajulador, ele vai chegar, Camila, o teu pastel é o melhor pastel do mundo. Mas o Éder, assim, é complicado, sabe? O tempero, ele bota muito sal. Pronto, já dividiu toda. Aí a Camila fala, é verdade, né? Pronto, já era. Camila e Éder versus Street Fighter. Aí começa a briga. Porque o bajulador, o manipulador, ele vem te bajular e depois ele vem e joga o veneno. Então todas as pessoas, todo político que eu conheço, menos um ou outro, que eu vejo que tem caráter, ele chega me elogiando. Rapaz, mas eu vi, ó, tu tá bênção, né? Depois já está lançando uma ideiazinha ali para poder botar uma lente. Não seja bajulador. Não é que tu não tem que ser simpático, amém? Pô, é gostoso, cara. Quando eu abraço o meu pastor, eu me alegro, pô, pastor, que palavra abençoada. Não é bajulação isso daí. Eu não quero ganhar nada, eu só quero elogiar a pessoa, não tem problema. O problema é quando tem uma segunda intenção. Então cuide com as pessoas que têm segunda intenção. Amém? Para terminar,
5 armas usadas pelos manipuladores. Os laços. Eu achei muito interessante esse estudo. No Salmo 91:3 fala sobre o laço do passarinheiro. São aquelas situações simples, irmãos, mas que por trás tem um laço. É a ação de uma pessoa contigo que tem uma motivação oculta para te amarrar. Ele vem, quer ver um exemplo? Ele chega para ti e fala assim, ó, Gil, eu estava lá na casa do Eric. Nossa, e o Eric agiu assim. Eu achei tão errado o que ele fez. Ele estava brabo, estressado. Aí tu fala, pois é, que coisa, né? Meu irmão é assim mesmo, né? Passou. Daqui a pouco essa mesma pessoa vai sentar lá com o Cris e fala assim, ó, Cris nem sabe, a Gil me falou que o Eric é um estressado. Ela senta contigo, o manipulador senta contigo só para cavar uma informação e respaldar uma ação dele. Cuida com isso, gente. E nunca faça isso. O manipulador, ele vai tentar lançar laço para alcançar algo que ele quer. Ponto 2. O terror noturno. Salmo 91:5 fala de terror noturno, ataques na mente. O manipulador, ele cria ilusões para te prender e tu ficar preocupado. São verdades construídas, aliás, são mentiras construídas parecidas com verdade. Aquela que eu falei da ideia do planeta. O planeta está acabando. Aí pronto, tu vai dormir, aí tu dá a tua casa para o governo, porque afinal de contas ele precisa de ajuda. É um terror que as pessoas vão construindo e tu começa a ficar neurótica. Ou é um terror de verdades que foram construídas na tua vida desde criança. Terror noturno. Outra forma, seta e dardos inflamados. A seta que fala no Salmo 91:5. O que é uma seta do diabo? Irmão, seta do diabo é o seguinte. Você tem um lugar que você venceu na tua vida. Imoralidade sexual. Aí o diabo vai e bota uma pessoa, uma mulher, para trabalhar contigo com um corpo lindo, o homem, né? Estou falando de homem. E ela começa a dar em cima de ti. Seta. Tu tem problema com o jogo. Aí começa a andar contigo em algum lugar um cara que joga pôquer. Seta. Tu tem problema com lazer. Aí tu começa a olhar e andar com pessoas que de repente apareceu situações que tu volta a querer viver uma vida de lazer. Não, porque o pastor é louco, ele é maluco, ele trabalha demais, não tem sentido a vida dele. As setas são ambientes onde Satanás vai tentar atingir a fragilidade da tua alma. Cada um tem uma fraqueza. Cada um tem uma fraqueza. Não que é uma parte da tua alma que tu teve que lutar mais. Tem homens, por exemplo, que não tem problema com continuidade. Tem homens que começam uma coisa, para, começa outra coisa, para, começa outra coisa, para. Tem homens que não tem problema, tem homens que tem. Tem mulheres que não tem problema com manipulação, tem mulheres que tem. Cada um tem uma parte que recebeu de cultura ou de desenvolvimento, que é uma queda. Satanás vai tentar atacar aí. É outra forma do manipulador te alcançar. Peste que se propaga nas trevas. 4. Salmo 91:6. Essa eu acho muito interessante. O que é uma peste que se propaga nas trevas? É um bicho que na escuridão ele avança, amém? O mofo, por exemplo, é um bicho assim. É um fungo. Então isso está ligado com aquela parte da tua alma que ninguém sabe. Tu mantém lá escondidinho. Ninguém tem noção. É tu que guarda. É uma escuridão tua. Quanto menos as pessoas saberem, melhor. Nesse ambiente vai começando o mofo a crescer. E Satanás vai tendo poder na tua alma. Bota 1 João 1:9 ali. E Satanás vai tendo poder na tua alma. Esse é um ambiente de pecado não confessado. É quando a tua vida tem que ter coisa oculta. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O que a palavra está dizendo? Que se tu mantém guardado, o bicho te pega. Está em trevas, as pestes se multiplicam nas trevas. Mas se tu bota para fora e conta tudo, tu não tem mais nada para esconder, a tua vida é um livro aberto, tu está na luz. E você é purificado de toda injustiça. Tudo que tu guardar vai te matar.
não guarda, não guarda, bota para fora, porque se tu guarda é porque ainda tem orgulho. Eu sei quanto é dolorido, tem pessoas que falam, eu jamais vou expor a minha vida, principalmente homem tem terror de se expor. Mulher é mais fácil, mas homem tem terror porque expõe o próprio governo, e homem é governante. Mas tudo que a gente esconde nos mata. É o que dá legalidade para Satanás vir e multiplicar as pragas aqui dentro do coração. Manipular. O manipulador só acessa esse lugar. E a mortandade que assola o meio-dia, Salmo 91:6. Essa mortandade, ela está ligada com os rugidos à luz do dia, é os barulhos, é os sofismas, é os enganos. É as coisas que estão aí na sociedade para te convencer a viver algo que você não deveria viver. Ou a aceitar uma verdade que é uma mentira na verdade. Então isso, irmãos, tudo isso é manipulação. Agora presta atenção numa coisa. Eu já estou aqui caminhando para o final, me dá 10 minutos. A manipulação, ela termina num lugar chamado engano. Você é enganado. Presta atenção nisso. Você absorve o confronto, você fica frustrado porque você não sabe lidar com o que aconteceu, você entra num conflito interno porque você cede para a ofensa que você recebeu e você não consegue mais perdoar, torna-se indiferente, manifesta um senso crítico demasiado e destrutivo, torna-se independente, começa a se mover pela manipulação e termina no engano, porque a tua vida se torna um engano, porque nada mais do que tu faz é verdade. Tudo o que tu faz é construído pela tua própria mente. Eu tô achando que fulano não gosta de mim. Tá aqui, ó. O fulano nem falou nada da tua vida. Tu começa a construir coisas, tu perde a ousadia, tu tem medo de andar em público, tu se esconde, tu começa a entrar em crises emocionais, existenciais, tudo se torna confusão, nada mais é verdade, porque tu entra no engano, tu entra numa falta de senso. É o momento em que tu come o pão com o diabo, tu senta com ele, o rei das trevas, da confusão, e tu passa a ficar confuso. E tu passa a não ter mais direção na vida. Tu não sabe mais o que é verdade. Afinal de contas, tudo pode, desde que eu faça. Adultério é errado, mas se eu tiver vontade, talvez não seja tanto, porque afinal de contas, que problema tem ter duas mulheres? Então a gente começa, quando entra nesse lugar, a perder o senso. A Bíblia diz que quando Judas comeu o pão, e Satanás entrou nele, ele saiu e era noite. Porque quem anda nesse ambiente de engano, anda na noite, não anda na luz. Quando Judas traiu Jesus, era noite. Densas trevas se tornou aquele momento. E quando você está, esse que é o problema, nesse cativeiro, você está enganado. Você acha que está sendo o cara, a mulher, mas na verdade você não está sendo é nada. Tu está enganado e tu está enganando um monte de gente. E esse é o problema, porque daí tu começa, muitas vezes, tu vai numa igreja ou tu vai numa casa e as pessoas te dão encargos. E tu começa a exercer achando que está abafando, mas tu está enganando um monte de gente. Porque tu não consegue apalpar a realidade. Tu não sabe nem o que está acontecendo direito. Tu julga tudo de um ponto da tua mente que não existe, que é um engano que está aí dentro. E tu vê o mundo distorcido, tu não tem mais senso de realidade. Tu é muito negativo, ou tu é positivista demais, ou tu é muito positivo. Tu não tem mais equilíbrio nesse lugar. Manipula constantemente. Vive suprindo as crises emocionais no problema das outras pessoas. Não resolve o teu problema e começa a querer resolver os outros. O enganador, esse aqui eu vou abrir. 2 Coríntios 11:13. Abre lá comigo. No dia em que eu estava fazendo devocional, eu li isso aqui, irmãos. 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Até aí beleza, todo mundo sabe disso. Mas olha o que está falando aqui, ó, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Até aí está beleza. Mas olha isso. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o nível de manipulação, irmãos.
Nossa, fulano é tão bom, é tão de Deus, mas é uma transfiguração do próprio Satanás. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê os enganadores como pessoas de luz. Nossa, esse homem tem tanta luz, é um sem vergonha. Cuidado, irmãos. Não estou dizendo que é todo mundo, amém? Não estou dizendo que é só eu que sou santo. Eu estou dizendo que existe manipuladores, pessoas enganadas. Existe um nível de engano que você vai olhar para qualquer pessoa e você vai achar que ela é a pessoa, e na verdade ela não é nada. E você vai tentar se passar muitas vezes por essa pessoa, e na verdade não é nada. Agora, qual que é o fim dos enganadores? Qual que é o fim daqueles que enganam, que manipulam? Salmo 37. A ira de Deus. 2 Timóteo 3,13. O lugar deles é a perdição. Então, pastor, tu está falando aqui para eu me cuidar daqueles que estão lá fora também. Mas principalmente eu estou falando, não seja um manipulador. Não seja, irmãos. Eu tenho muito cuidado para não manipular, principalmente em palavras de oferta, que eu sei que dinheiro é muito sensível. Mas eu não quero usar vocês para ganhar voto. Cuide com as pessoas que vocês estão ouvindo. Cuide na empresa com aqueles que se encostam em vocês, aparentando ser o melhor amigo. Mas também cuide para você não manipular e usar as pessoas, porque os enganadores serão destruídos. Cuide para não começar mentindo hoje, aceitando a mentira, e amanhã tu não saber mais quando tu mente. Como que eu me blindo desses enganos? Segue a Cristo com todo o teu coração. O antídoto para a manipulação e o engano, para vencer o orgulho, a incredulidade, os pecados não confessados, as feridas não curadas, os conflitos não resolvidos, os ensinamentos do mundo, as mentiras, as redes de mentiras, tradições mentirosas que vêm junto com a cultura, que te ensina uma coisa que é mentira, que entra dentro da tua mente sem você perceber. Segue a Jesus. Salmo 24, 2, 4 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Tem uma boca limpa, não é orgulhoso, é puro, é sincero, e não precisa fazer uma imagem além do que é. Se agrada com as coisas simples, e entende que se um dia for para crescer, ele crescerá, mas não precisa ser em detrimento dos outros. Sinceridade, humildade, mãos limpas, intenção pura. Quando tu for falar, fala o que tu fala. Por favor, gente. Não adianta mostrar as mãos de trabalho para o pastor. Não é eu que vou salvar a tua vida. Não adianta mostrar para mim que tu trabalha. Não é sobre isso que eu estou falando. O nosso coração tem que estar junto, custe o que custar. As nossas atitudes só revelam o nosso coração. Se há uma segunda intenção tua, chegou o tempo de você entregar para o Senhor. E se tem pessoas que estão agindo contigo com segunda intenção, cuidado. Permaneça com as mãos limpas e com o coração puro. Não entra no jogo dela. Fala: Senhor, me livra dos meus inimigos. Eu não consigo, mas tu pode me livrar. Não deixa eu ser massa de manobra de ninguém. Nem de político, nem de dono de empresa, nem de cliente. Porque os donos de empresa podem ser massa de manobra de cliente. Não permita. Mas como que eu vou saber o que é puro e o que não é? Como? Você só vai saber isso se você for puro. Se você não for puro, tu não vai ler quem é puro. Agora, se você for puro, tu vai identificar quem é puro. Eu sempre falei com a Sueli, uma vez eu me entristecia quando muitas pessoas paravam de andar comigo. Só que eu comecei a ver que todos pararam. Eu não falo com meu orgulho. Não falo com meu orgulho. Mas todos que pararam na época de andar comigo estão extremamente perdidos. E depois um dia o Senhor falou para mim: sabe por que essas pessoas param de andar contigo? Porque eles não querem o que tu quer, eles não buscam o que tu busca. Eles não vão conseguir andar contigo. Porque a pureza te mata. A sinceridade vai fazer tu passar carão. A pessoa vai chegar: tô bonita, né? Pois é. Não, você é bonita, mas eu não gostei muito dessa maquiagem. Sabe, esses dias a Sueli chegou: amor, como é que eu tô? Toda alegre, irmãos. Falei: amor, tu é maravilhosa, mas tá com um reboco aqui assim. Dá para tirar, dá para melhorar. Eu tenho que ser sincero, com amor.
É terrível, não é? Mas se fosse um manipulador, ele ia falar, tu tá linda, quer ganhar a esposa, tá linda, tá maravilhosa. Só que aí, tu acha que quando tu fala isso, tu perdeu ela, mas tu ganhou. Porque agora quando tu disser que ela tá bonita, ela vai saber que é de verdade. Porque a verdade vale a pena, irmãos. Ela dói, tu vai apanhar um pouco, mas daqui a pouco as pessoas vão te perguntar as coisas, porque sabem que tu vai falar a verdade. E que tu não vai esconder delas. Porque a manipulação, ela é um castelo feito sobre areia, que é destruída em fortes pressões. Mas a verdade permanecerá eternamente. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. A verdade, tudo passará, mas a verdade permanecerá. Dói um pouquinho ouvir essas coisas. Às vezes a gente se identifica aqui ou colar. Eu lembro uma vez que eu cheguei pro meu sogro, aí ele falou assim, eu não lembro se eu falei, eu acho que eu falei, mas ele, onde é que tu usou essa broca aqui? Foi na parede, né? Lembra disso, sogro? Para fazer a parede lá embaixo. Eu dei uma gaguejada, irmãos, porque era broca de ferro. E eu usei no tijolo. E eu lembro que eu gaguejei, fiquei meio assim. Nós somos mentirosos, não somos? Então fecha teu olho, vamos se arrepender. Senhor, nos perdoe, Senhor. Perdoa porque às vezes quando a gente está numa figura de autoridade, a gente quer ter voz, não quer se expor, Senhor. Nos perdoe porque nós queremos ser o que não somos. Queremos mostrar o que não podemos mostrar, Jesus. Nós estamos aqui te pedindo perdão, porque nós nos escondemos através da manipulação, quando vem pressões sobre nós. Quantas vezes eu cedi na frente de patrões, na frente de autoridades, de pastores, de pai, de mãe, de sogro, de sogra, de amigos, porque eu não queria manchar a minha imagem. Eu tentei me proteger e eu usei de mentira para isso, Senhor. Me perdoa. Me perdoa às vezes que eu quis me passar de bonzinho, me passar do cara, ser visto e ser lembrado como aquele que faz tudo certinho, mas está com as mãos podres. Me perdoa, Jesus, pela manipulação da minha palavra, do meu comportamento. Me perdoa por eu manipular emoções. Me perdoa, eu não mereço, Senhor, ser reconhecido como filho, mas tu nos desse isso e queremos se assentar nesse lugar contigo. Tire de nós aquilo que nos impede de ser teus amigos, Senhor. Eu não quero manipular, eu não quero enganar, eu não quero estar no engano. Se eu nunca for puro, eu jamais verei a pureza. Deixa em teu altar, para que seja limpo. Eu quero que as minhas emoções sejam verdadeiras. Para que seja santo. Eu me coloco na tua para presença. Que seja como teu. Aleluia, eu me coloco na tua presença. E o meu coração deixa em teu altar, para que seja limpo, para que seja santo, para que seja como teu. E o meu coração deixa em teu altar, para que seja limpo, para que seja santo, para que seja como teu. Oh Senhor, nós queremos, Senhor, nós colocamos nosso coração aqui diante do altar. Nos
perdoe pela manipulação, Senhor. Nos perdoe por querer sustentar nossa imagem. Nós queremos ser o que somos, falar o que vemos. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Sabe, irmãos, vale a pena nós passarmos a pressão da verdade, porque essa pressão nos consolida. Jovens, eu falo para os jovens, para as mulheres, para os homens, que o Davi e o Moisés não estão aqui hoje? Não? Que eles vejam depois. Não tenham medo de falar a verdade. Sabe, às vezes eu vejo que os jovens aceitam qualquer coisa, porque tem medo de dizer não. Gil, Ana, não, falem a verdade, não tenham medo. Diga, não é ruim para mim, ou é bom para mim, eu acho que é, eu acho que não é. Só tenha medo de ficar na mentira. Sejam sinceros, sejam verdadeiros, não manipulem. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. A próxima aula vai ser a última aula do ambiente de queda, 7ª aula. Eu creio que vai ser uma bênção. Espero que eu consiga trabalhar tudo que eu queria trabalhar. Tem alguns assuntos ainda. Os próximos vão ser muito violentos. Vai falar sobre perturbações e culpas que a gente sente quando a gente está num ambiente de queda. Então, vão orando a Deus, abençoe a minha vida. São tempos de guerra. Agora, dia 28 ao dia 30, vai ter o maior encontro satânico da história. Então, são dias de guerra. Tem muitas pessoas sonhando aqui com bruxa, com feitiço. Fiquem atentos, orem, vamos guerrear, amém? Espiritualmente. E vamos vencer em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, não esquece da cantina, comer algo no Coa Café lá. Deus abençoe. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.